Ou você que acompanha o meu canal Psicologia do Cangaço. Eu estudo e analiso o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço. E então vou falar sobre as transformações que ocorreram no Virgulino, o rei do cangaço, até onde nós possamos chegar. Vamos também mostrar aqui como eu faço essa análise e o porquê, né? Então, aqui é uma foto da família do Virgulino. Aqui, né? Aqui, ó. Temos o Virgulino. Veja como é que ele se vestia, né? A princípio, né? E depois ele vai mudando, né? Alterando. É como se eu estivesse querendo mostrar para vocês que no decorrer da vida do Virgulino, ele foi evoluindo na sua forma de ser, mas ele já era, entre aspas, né? Ele já era o psicopata que ele era. Vejamos, aqui é outra foto do Virgulino, né? Mas eu quero encontrar outra foto aqui do Virgulino, quando ele ainda não se vestia dessa forma. Vejam só, aqui ó, esse aqui é o Virgulino, essa foto daí é muito conhecida, porque inclusive saía nos jornais, e tem aqui a assinatura dele, gente, aqui ó, dá pra ver, aqui ó, né? Ele dizia que era o Virgulino, digamos assim, o autêntico, né? O autêntico Virgulino. Vejam as roupas do Virgulino, como ele usava os embornais, né? Aqui, ó, os embornais, para carregar tudo que ele tinha. Então, é como se nós fôssemos fazendo um estudo, analisando o início da vida de uma borboleta, no caso, e depois ele vai se modificando e vai tomando a sua forma, né? Começa com aquele casolozinho, né? E a borboleta vai aumentando, vai se transformando. Foi justamente o Virgulino. Eu analiso nessa perspectiva, né? O porquê do Virgulino carregar tudo consigo. Esse egoísmo que era do Virgulino, de carregar tudo nos embornais, de carregar até comida. Certamente vamos chegar analisando que ele era uma pessoa foragida das polícias. Ele precisava levar determinadas coisas consigo, né? Os penduricalhos, ele levava. A princípio, eram os penduricalhos que eram necessários, mas vejam só que no embornar do Virgulino, ele carregava da comida, a rapadura, farinha, carne seca, tudo isso ele levava, que era para o alimentar, mas também ele levava embornar com os produtos do roubo, porque desde pequeno que o Virgulino começa a roubar um chocalho, pequenininho não, mas garotinho já, ele, para rapaz, certamente, né, tem aí a história de que ele rouba o chocalho do amigo, e ele quer convencer um amigo e quer convencer as pessoas que foi um amigo que roubou e não ele. Entende como é a personalidade de um psicopata? Ele rouba e ele joga para cima dos outros. Então o Virgulino, ele vai se aperfeiçoando no crime a partir dos pequenos furtos, que é um chocalho, mas ele rouba um chocalho, ele roubava os animais, levava para junto das crias que eles tinham, os pais dele tinham, né? Inclusive eu já falei isso, o pai dele ganhou terras, e tinha terras, não eram tantas terras, mas tinha terras, inclusive vai lá, em Nazaré do Pico, vai lá verificar isso, tem o local da casa dos pais de Virgulino. E ele roubava, não se contentava com o que os pais tinham, não era uma pessoa já com problemas a
a psicopatologia dele já era visível desde cedo, né? Porque ele não se contentava com o que ele tinha, era aquela criança astuta, ardilosa, que carregava as coisas das pessoas mais próximas dele, né? E ele levava e dizia que foi o outro. Quem roubou não fui eu, não, foi você. Né? É assim que o psicopata age, né? Então, essa transformação, os símbolos da transformação, né? É exatamente isso. Ele era acumulador também, né? Tudo o que ele podia levar consigo, ele levava. Ele levava dinheiro, aí algumas pessoas dizem assim, ele dava dinheiro para os pobres, ele jogava moedas que não tinham grande valor, ele jogava, porque ele preferia levar, digamos assim, ouro, joias, ele levava isso, né? Ele levava os bens mais preciosos, né? Ele era muito de narcisista, né? E o Virgulino, ele vai desenvolvendo essa capacidade de trapacear, de enganar ao longo de sua vida. Vai tornar-se exatamente o grande... Ele sequestrava os bens das pessoas, ele enganava, ele entrava nos lugares, nas fazendas das pessoas. Ele e os comparsas dele viviam roubando. Então, aqui, talvez eu encontre, né? Vamos ver aqui. A princípio, a arma do Virgulino aqui, né? Que ele levava, né? Aqui, ó. Aqui, né? Isso aqui era cheio tinha argolas de ouro, tinha pedras preciosas, né? Porque ele tinha tudo isso para poder levar com ele, para não se separar das coisas que ele mais gostava, que era isso. Depois ele vai alterando, olha, o estilo dele, ó. Aqui, ó, vejam isso aqui, né? Veja a roupa do Virgulino, né? Então, gente, é justamente isso que eu fico analisando. E por que chamou tanta atenção o Virgulino? Pelas roupas, pela maneira que o Virgulino, o trato dele para com os grupos que ele tinha e que ele colocava essas pessoas também à frente, né? Andava na frente dele outras pessoas armadas fortemente para assaltar, né? E o Virgulino era essa pessoa que ostentador, né? Ostentando o poder bélico, né? Falei justamente nas armas, o símbolo fálico, né? Que era o punhal do Virgulino era cravejado de pedras preciosas, mas esse punhal era a arma que ele enfiava na jugular, né, das pessoas para os assassinar. Então, esse símbolo fálico também era símbolo de poder, e como ele gostava de ver as vítimas, digamos, com aquela arma, e o sangue jorrando, e ele rindo. Então, era uma pessoa maquiavélica. Não sei nem se eu posso dizer Maquiavel, né? Maquiavélico, mas ele tem essas astúcias, né? Aí o Virgulino usava todas essas coisas, essa afetação do Virgulino, de onde veio? É preciso que nós analisemos, né? Ele era muito excêntrico, ele era muito narcisista, ele era muito de... Agora, o poder do Virgulino não era... Ele também, ele colocava as pessoas, né, para irem à frente, seguir à frente dele e cometer os crimes, ajudá-lo nos crimes, né? Então, para isso, ele aliciava as crianças e tinha algumas pessoas que tinham até mais... já tinham grupos como o grupo dos Ingrácios, do Zé Baiano, que já era feito também estuprador, digamos, ferrador de mulheres. Eram essas as pessoas que andavam junto nos grupos do Virgulino, o famoso Lampião, né? Então, essa forma de ser, essa maneira de ser do Virgulino, de transformar-se
com o tempo, ele vai se transformando até que ele já está impossibilitado, entre aspas, de fazer, de lidar com todos aqueles grupos. Aí ele separava os grupos, depois ele juntava, né? E quando ele queria fazer uma, digamos assim, ir num determinado lugar para invadir, para roubar, aí ele chamava esses grupos, né? Assim ele chamou de Corisco, de Zé Sereno, e outros, né? Que ele agregava força e poder também à frente dele. Ele comandava em parte, sim, mas ele também, quando ele não tinha condição de sustentar aqueles grupos grandes, de 100, 200 homens, porque chegar num lugar assim era numa hora que eles iam assaltar, iam roubar, né? Mas quando ele não tinha condição de sustentar o grupo, porque carecia de muita alimentação para aqueles homens, tudo assim, ansiosos muitas vezes, alguns, né, ansiosos por pegar mulheres, por estuprar as mulheres, que antes dos grupos não tinham mulheres. E ele comandava aqueles grupos. Quando eles entravam na cidade, aí eles saqueavam tudo, eles estupravam as jovens, né? Geralmente, gente, eles não estupravam, no geral, não se estupravam mulheres casadas, eram mais as jovens, né? Mas houve ocasião também de haver, do Virgulino estuprar mulheres. Assim, já o Virgulino não era mais dado às mulheres mais, já, digamos assim, as que fossem casadas, e ele estuprava, inclusive, na frente dos maridos, para assentar aquele senhor, aquele dono da casa, aquele marido. Ele estuprava na frente do marido, né, da mulher, né? E ele tinha essa maneira, esse modo de massacrar, principalmente os homens, porque ele, né, o famoso Virgulino, ele era homem, né, mas ele tinha as tendências para o lado feminino, mas para ser feminino, não era só, vejam que ele, quando admite uma mulher no cangaço, ele já vai admitir uma mulher, porque o Luiz Pedro diz para ele que tem uma mulher que é separada, que vai dar para ele, né? Aí o Virgulino pega a Maria já não era virgem, né? Ele gostava de pegar, às vezes, algumas prostitutas, tem casos de que ele pegou prostituta, mas ele gostava de estuprar também as mulheres que eram casadas e fazer aqueles homens mostrando ali, entendeu? O prazer dele mórbido de estuprar uma mulher, até mulher grávida, ele estuprou. Né? Tem isso na literatura. Inclusive, o Itgard, ela falou, num depoimento que ela deu no canal do YouTube, né? Ela falou que ele chegava assim, estuprava uma mulher casada na frente do marido. Para quê? Para subjugar o marido, né? Isso era infame, uma coisa dessas. Então, essa forma do Virgulino agir foi que coloca o Virgulino, né, nesse lugar, digamos, muita gente quer dar lustre, brilho para o Virgulino. O Virgulino era um psicopata. O Virgulino era uma pessoa muito sarcástica. Muito embora digam que ele era calado, é exatamente uma das características do Virgulino, era ser calado, e das características justamente dos psicopatas, serem calados e ficar, digamos assim, planejando como vai ser a ação deles e o que eles vão fazer, né? Tramando contra determinadas pessoas para roubar, para saquear, né? Então, gente, sim, não esquecendo, eu não tenho aqui, talvez, assim, tem a roupa do Virgulino, o culote que ele usava, a calça, né? Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui ele está com a roupa que é uma calça comum, né? Mas aqui
eu tenho uma roupa do Virgulino que ele usa uma calça que mais parece uma saia. Olha. Essa aqui, mas tem outra ainda, que é para mostrar a transformação do Virgulino ao longo de sua existência, como era que ele praticava os crimes, né? E como é que ele foi se tornando... eu não estou aqui com essa roupa do Virgulino, que tem uma roupa dele que parece mais uma saia, né? Então, esses detalhes que eu analiso, que eu procuro ver nas roupas, nos penduricalhos, no chapéu, nos enfeites, e na forma e na maneira que o Virgulino agia nos grupos, né? E como ele ensinava para as crianças a sua maneira de ser, de usar as armas, né? E tudo isso, quando a gente vai cuidar da... Vejam só, aqui, né? Aqui já é roupa de gente, aqui é a arma, né? Simulando o seu Virgulino, né? Mas eu gostaria muito de encontrar aqui a roupa que o Virgulino usava, mas parece uma saia, né? Bom, mas aqui eu vou mostrar a roupa do Luiz Pedro. É muito interessante. Vejam só a roupa do Luiz Pedro. Dá para ver? Né? Aqui era a famosa Nene do Ouro que foi morta, né? Essa aqui é o Luiz Pedro. Vejam a roupa dele aqui, né? Aqui, ó. Parece uma saia. E o Luiz Pedro era o companheiro do Virgulino, né? Companheiro 24 horas do dia, bem dizer, né? E ele se vestia dessa maneira, né? Já porque acompanhava o Virgulino, porque eles tinham uma vida amorosa, né? Agora aqui, talvez eu encontre, não estou encontrando, né? Aqui, a roupa das mulheres também, eu vou falar nessa roupa das mulheres, gente. Como as roupas das mulheres eram mal costuradas, mal feitas, né? Mas as pessoas dizem que elas se vestiam impecavelmente, né? Que na verdade não era, tá? Aqui a roupa era muito a bota, né? A bota cheia de ilhosos, de coisas, né? Porque o Virgulino também costurava, ele tinha a arte de fazer, como se diz, a arte de trabalhar com couro e trabalhar com essas coisas aí, esses enfeites, né? As roupas de couro, que ele foi almocreve, nunca foi vaqueiro, ele era amansador de animais, né? Mas aí a gente pode ver, observar, estudar nessa perspectiva, inclusive as mulheres usando as roupas semelhantes, né? Semelhante à dos homens. E aí, gente, esse é o meu estudo do cangaço e do Virgulino Ferreira da Silva, o poder da transformação dos símbolos fálicos, né? Os símbolos fálicos usados por Virgulino. O lampião está aqui, gente.